convidado aqui, eu quero dar boa noite para o Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Boa noite, Marcelo. Obrigada por topar o nosso convite para essa conversa. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a vocês, boa noite a quem está nos ouvindo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos lá, o monitor da discriminação da FIFA na Copa do Mundo solicitou hoje o afastamento de um árbitro de vídeo após ele supostamente fazer um gesto com a mão associado a grupos de supremacistas brancos. O árbitro australiano Shaun Evans integrou a equipe do VAR na partida entre Alemanha e Curaçao ontem. Durante a transmissão oficial da partida de estreia da Alemanha contra Curaçao no domingo, as imagens mostraram a equipe de árbitros de vídeo antes do início do jogo. Na ocasião, Shaun Evans, da Austrália, fez um sinal de OK com a mão direita diante da perna direita. Em 2019, o gesto formado pelo polegar e pelo indicador unidos em círculo com os demais dedos estendidos foi incluído pela Liga Antidifamação, organização sediada em Nova York, como símbolo de ódio. Apesar do episódio ter provocado enorme repercussão, até o momento não houve manifestação pública do árbitro. Marcelo, a gente já está acompanhando essa Copa, ela tem... Eu achei interessante porque a gente já viu torcedores da Costa do Marfim não puderam embarcar para assistir aos jogos. A gente já viu, né, um árbitro da Somália que não pôde entrar nos Estados Unidos. A gente já viu jogadores do Senegal que foram revistados na pista. Sim. E agora mais essa história. Queria te ouvir sobre essa Copa da exclusão, né? Infelizmente, o que a gente está monitorando aqui é uma Copa da exclusão, né? É uma Copa do preconceito e da discriminação do governo americano. E agora a gente está vendo também alguns outros participantes da Copa, como esse assistente, né? Fazendo esse gesto, assim. Sobre o gesto e sobre essas manifestações durante as Copas, né? A gente já vem monitorando desde 2014 e não é algo que... não é uma surpresa. A gente monitora e percebe que diversos grupos nazistas, fascistas, utilizam o futebol e a Copa do Mundo para propagar os seus grupos, né? Então é um cuidado que essa organização tem, que é a FAIR, para que esses grupos não se utilizem do futebol para propagar ódio, para propagar os seus grupos. Ô Marcelo, só para deixar claro, né, a gente até mostrou aí na tela, enquanto a Adriana falava, o gesto desse árbitro, né, que é aquele árbitro de vídeo, fica na cabine do VAR. Então, antes dos jogos, eles sempre mostram as equipes e tal. E é um gesto, me lembra aquele gesto feito pelo assessor do Bolsonaro uma vez. O Felipe Martins. Felipe Martins. Você lembra disso, Marcelo? Num evento, numa audiência no Senado, ele estava atrás das câmeras e aproveitou. Ele alega que foi limpar o terno. Ajeitar a lapela do terno, mas eu nunca vi ninguém ajeitar a lapela do terno daquele jeito. E, de novo, esse juiz, por que ele está fazendo OK ali? Sim, ele vai dar 1000 explicações, né? Esse gesto, né, acho que seria melhor você explicar, mas tem a ver com a história do white power, né? Do poder branco, que lá no interior dos Estados Unidos, em muitos lugares, eles ainda propagam, é isso, né? Isso. Esse gesto significa esse poder branco, ele é utilizado, e aí é um cuidado que essas organizações têm, porque, na verdade, esses grupos se utilizam de gestos que quase são comuns, né? Não é um gesto diferente, assim. Eu me lembro na época do Felipe, né, do assessor, ele alegou que ele estava limpando a blusa e tal, o paletó, e depois surgiram outras pessoas falando, e elas questionaram, por exemplo, que todo jogador americano, ou a maioria dos jogadores americanos de basquete, quando fazem cesta, eles fazem os gestos, né, de 3 pontos e tal. Então é isso, assim, eles se utilizam de símbolos que são quase usuais para usar esses símbolos para propagar as suas manifestações. Uma das coisas também que é muito comum dessas organizações monitorarem na Europa, e a gente vai ver que, por exemplo, lá no futebol europeu, a gente não tem jogadores utilizando o número 88. Que é isso, né? De novo, são células que se utilizam de símbolos que parecem normais para
expressar o seu ódio e mais do que isso, né? Para que outras pessoas observem essas manifestações e se juntem a eles nesses grupos fascistas. Bom, Marcelo, o observatório, né, que você comanda, o Observatório do Racismo, você faz um belo trabalho já há bastante tempo aqui no Brasil, conseguiu entrar nas grandes discussões de racismo no futebol brasileiro. Em eventos internacionais, qual o papel do observatório? Você está em contato? Você tem uma ligação direta em relação à observação da Copa do Mundo? Por conta da importância que tem o observatório aqui no Brasil? Com a FIFA, não. Com a FIFA, a gente não conseguiu esse contato. A gente conseguiu esse contato com a Fair Networking, que é a organização que monitora esses casos de preconceito em loco na Copa do Mundo. Então, eles têm pessoas nos jogos. O Observatório já participou disso com alguns integrantes durante a Copa de 2018 e 2022. A gente teve pessoas do Observatório que foram a convite deles para monitorar esses casos lá. Mas o Observatório com a FIFA, a gente não tem nenhuma parceria. A gente tem uma parceria hoje com a Conmebol, e aí a gente monitora casos de preconceito e discriminação aqui na América Latina, e tem um trabalho de comunicação, um trabalho de assessoria e consultoria junto à Conmebol. Agora, só para deixar claro, né, houve um pedido para que esse árbitro seja afastado, mas ele não foi afastado oficialmente. Ainda não foi afastado oficialmente. Há um pedido por parte desse monitor de discriminação da FIFA na Copa do Mundo. Isso, é claro que ele tem que ser ouvido, ele vai dizer lá o que ele achar que tem que dizer, etc. e tal, né? Mas tem o pedido de afastamento, mas ele oficialmente não está afastado. Agora, o juiz da Somália, esse foi afastado. Sim. Esse já está afastado, não pode nem... afastado não, ele nem pode entrar, né, nos Estados Unidos. Impressionante essa história, né? Ele recebe uma solidariedade do mundo inteiro, na volta dele também. Mas apitar o jogo que é bom, que é o grande, que seria o auge da carreira, né, de um árbitro. É considerado o melhor árbitro da África, né? Sim. E a gente está vendo que as seleções africanas estão dando um trabalho danado aí nessa Copa. E aí os árbitros também, né? Cada vez melhores. E o sujeito era uma hora de destaque, né? É hora de destaque. Então é impressionante esse evento. Não sei se o Marcelo quer comentar esse episódio do árbitro também da Somália, né? Do árbitro da Somália... É algo que é inacreditável, né? A gente está falando de Copa do Mundo, que é para unir os continentes, para unir as pessoas, e a gente tem um árbitro que ele é impedido de entrar no país da Copa, impedido de apitar, e a manifestação da FIFA e o Infantino, quando ele participa lá da coletiva, ele não diz nada, né? Ele não diz nada, ele não responde o que a gente gostaria de entender nesse momento. E foi bonito o gesto da UEFA, né? A UEFA convidou ele para apitar a próxima decisão que tem lá na UEFA. Ele foi convidado para apitar. Eu acho que é um bonito gesto de solidariedade a favor desse árbitro, né? E o que nos espanta, falando do caso do gesto, é que 24 horas depois a FIFA ainda não se posicionou. Isso nos espanta, né? 24 horas já era tempo possível para a FIFA dizer que estava investigando, para ouvir o árbitro, para tomar alguma decisão, mas 24 horas e a gente só tem o silêncio da FIFA. Tem vários comentários aqui, inclusive no Papo Legal, de pessoas indignadas com essa sequência de atitudes da FIFA, né? É impressionante essa Copa dos Estados Unidos. A gente não consegue entender, por exemplo, por que é que os Estados Unidos, estando em guerra, cediu uma Copa, tem uma seleção numa Copa e a Rússia está banida da Copa do Mundo, né? Começa por aí já o absurdo. Não que eu esteja do lado do Putin, da Rússia, mas tem que valer para todo mundo, né? O critério tem que valer para todo mundo, né? Hoje é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que todo mundo precisa prestar atenção no jogo do Irã, né? A gente precisa hoje, ter muita atenção. É hoje. Inclusive, mais cedo eu vi uma manifestação do ministro do Irã, e ele diz que se eles perceberem qualquer manifestação política durante a partida, a seleção está autorizada a deixar o campo de jogo, né? Então é um jogo que vai ser muito tenso, politicamente falando. Marcelo... 10 horas o jogo, me diz aqui o Ricardo. Às 10 da noite. Boa, então. Não, jogo para se ver. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Vamos acompanhando aí
desdobramento desse caso e do que mais pode vir a acontecer na Copa do Mundo. Então, talvez você seja convidado ainda algumas vezes para voltar aqui no ICL para tratar desse tema, que tá, né? Já que estamos com esse tema tão quente durante essa Copa do Mundo. Obrigadíssima pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço e caso seja necessário, estou à disposição. Maravilha, Obrigado. meu cara. Abração. E a gente tem uma notícia quente aqui, Opa, quentíssima, opa. né? A PGR negou a nova proposta de delação de Vorcaro e comunicou essa decisão ao STF. Oficial agora. Agora é oficial. Fica com delação meia boca, né, cara? Não entrega Agora é ninguém. oficial, olha só. A análise da PGR segue a avaliação dos investigadores é que as versões contadas por Vorcaro vão perdendo embasamento a cada operação deflagrada sobre o caso Master e a cada nova descoberta de informações a partir do celular do próprio. A análise da PGR segue o mesmo entendimento da Polícia Federal. Na avaliação do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e dos procuradores que atuam no caso, a proposta não trouxe elementos novos em relação ao que a própria investigação já revelou e não se comprometeu efetivamente com a devolução de valores, um dos pontos centrais apontados pelo Ministério Público para o avanço das tratativas. É aquilo que a gente falou aqui, né? Um pouco antes com a Elo, enfim, né? Ele está enrolando, né? Tá tentando ganhar tempo, mas tem uma questão, né, Adriana? Agora, oficialmente, negada a segunda delação. Pela Polícia Federal já estava negada, agora pela PGR. As duas delações negadas pelos dois órgãos, PF e PGR. Ele provavelmente vai ser enviado de volta para a cela comum. Tá na hora, E né? esse é o grande terror do Vorcaro, né? Aí ele sente a pressão. Cada vez que mandam ele de volta para a cela comum, ele fala, não, agora eu vou fazer uma delação boa. E aí ele tenta voltar para uma cela especial para receber os advogados, etc. Então, será que a ficha dele não vai cair? Porque essa embromação que ele está fazendo vai ter que durar mais 5, 6 meses, não dá tempo de levar até a Pra eleição. esperar resultado da eleição vai demorar, né? Vai demorar muito. Será que ele está querendo fazer esse jogo tão complicado, tão perigoso, né? É algo que realmente chama a atenção. Ou a ficha dele vai cair, aí ele vai ter que entregar a gente muito graúda, ou, enfim, a situação do Vorcaro se complica bastante. É importante essa notícia que pode ter desdobramento para a eleição também, se ele trouxer novidades sobre a família Bolsonaro. Pois é.